Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Tiago e essa é a nossa quarta aula da disciplina Doutrina de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesse dia, Pai, nós te agradecemos pela imensa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais de Ti. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nós e que possamos aprender mais do Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, nos iluminar para que a Tua palavra e as verdades nela contidas sejam descortinadas diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, vamos lá. Essa é a aula de número 4, é uma aula um pouquinho mais curta, e nós vamos aprender sobre a doutrina, uma das doutrinas centrais da nossa fé, que é a doutrina da Trindade. Nós vamos aprender sobre a unidade composta de Deus, sobre evidências no Antigo Testamento e também evidências no Novo Testamento. Vamos aprender que cada pessoa é plenamente Deus. Vamos aprender sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Vai ser uma aula bem interessante, então eu te convido a prestar bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Trindade. Gente, o que significa trindade? Trindade vem de três, certo? Essa expressão trindade se refere a três, no caso, três pessoas. E essa é a maior doutrina revelada por Deus ao homem. É a coexistência de três pessoas distintas em uma mesma natureza divina. Isso é incrível, não é verdade? Para a mente humana conseguir alcançar, captar ou compreender tamanha grandiosidade é um desafio. A primeira vez que foi usada essa palavra trindade foi por um dos pais da igreja, chamado Tertuliano de Cartago, na época da patrística, lá na África, no final do século de número 2 depois de Cristo. Então, foi logo no início da igreja, logo quando surgiu a igreja, surgiu também essa expressão trindade. A gente não vê esse nome trindade, essa palavra trindade, escrita na Bíblia, mas nós vemos a presença da trindade o tempo todo. E nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Unidade de Deus. Gente, a palavra trindade, ela talvez não seja a mais adequada para descrever a doutrina revelada, pois ela revela a pluralidade que há em Deus. Mas a palavra mais adequada talvez seria triunidade. É claro que nós não estamos querendo aqui alterar a doutrina, mas para uma questão mais pedagógica, para a gente compreender, talvez a palavra triunidade fosse um pouco mais adequada, porque Deus, ele é um em seu caráter e substância, sendo eternamente subsistente em três pessoas reveladas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um só. Então existe uma unidade em poder, em glória e em majestade. Embora esse Deus único, ele seja também três pessoas distintas. Isso é um mistério glorioso, não é verdade? Vamos lá. Evidências da trindade ou triunidade de Deus no Antigo Testamento. O próprio nome de Deus, a palavra Elohim, como nós vimos na aula anterior, ela é uma grande evidência, porque a palavra Elohim, ela é uma palavra plural. Lembra que nós falamos sobre o plural majéstico? O singular seria Elohá. Mas Deus, ele se refere a ele mesmo como Elohim. Por quê? Porque embora ele seja um único Deus, existe mais de uma pessoa. E se existe mais de uma pessoa, nós utilizamos o plural, não é verdade? Então, quando o próprio Deus usa Elohim, ele está falando, embora eu seja um, nós somos três. Que coisa gloriosa, não é verdade? Na criação, Deus, e eu quero já pedir perdão a vocês, porque na hora de preparar o slide saiu Deus com D minúsculo aí. Mas
Deus, o nosso Deus, com D maiúsculo, disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, façamos, no plural. Na queda de Adão, Deus disse: eis que o homem é como nós, conhecedor do bem e do mal. Mais uma vez, o plural. E no episódio de Babel, o que Deus disse? Eia, desçamos e confundamos a sua língua. Mais uma vez, Deus usando a expressão no plural para se referir a Ele próprio. Uma ação do próprio Deus, algo que Ele mesmo faria. No Novo Testamento, a vinda de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, já mostra de forma explícita esse ensinamento. Porque no Antigo Testamento, nós vemos uma ação muito mais contundente de Deus Pai, da primeira pessoa da Trindade. Embora nós podemos perceber várias ações de Jesus e também do Espírito Santo no Antigo Testamento, por exemplo, todas as vezes que a Bíblia utiliza a expressão o anjo do Senhor com letra maiúscula, isso é algo uníssono na teologia que se refere a uma manifestação corpórea da segunda pessoa da Trindade, ou seja, o próprio Cristo, o próprio Jesus, se materializou para que cumprisse alguma missão, algo específico aqui na Terra. Então nós vemos a participação expressa de Jesus. E o Espírito Santo, em vários momentos, a Bíblia diz em vários textos que o Espírito do Senhor se apoderou dele, né? Que o Espírito do Senhor desceu sobre ele, né? Como ações concretas do Espírito Santo na vida de pessoas específicas, em especial de reis, de profetas, de sacerdotes, com uma ação mais específica aqui na Terra. Mas quem nós vemos interagindo mais com o homem durante todo o período do Antigo Testamento é Deus Pai. É Deus Pai quem aparece para Moisés, é Deus Pai quem fala com Abraão, é Deus Pai quem faz promessas a Abraão, quem estabelece o seu povo, né? Então, quem aparece na sarça ardente para Moisés e chama ele para libertar o seu povo. Todas essas ações nós vemos através do Pai. Quando Jesus vem, fica explícito, porque nós temos uma ação mais direta da segunda pessoa da Trindade, não mais da primeira. São inúmeras evidências no Novo Testamento, mas vamos pegar aqui 3 que são muito evidentes. O batismo de Jesus. Esse texto, ele é muito interessante, porque quando João batiza Jesus, nós temos ali a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, que fala: este é o meu Filho amado, de quem eu tenho orgulho, ou em quem me comprazo. Na água, nós temos a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. E descendo sobre ele como uma pomba, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, fazendo ele ser cheio do Espírito. Na grande comissão, Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a bênção apostólica. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, né? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Então é mais uma expressão direta e concreta sobre a existência e a ação da Trindade sobre a vida das pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Gente, foi como nós dissemos, né? Não existe um Deus maior ou um Deus menor. Nós rechaçamos essa ideia. Essa ideia de um Deus maior ou de um Deus menor, ou de que Jesus é apenas o Filho de Deus e que o Espírito Santo ele é apenas a expressão do poder de Deus, todas essas afirmações são falsas, são hereges e blasfemas. E nós encontramos essas declarações em várias igrejas, religiões, seitas,
né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová afirmam isso. Os próprios adventistas que dizem que Jesus é Miguel, reduzindo Jesus a uma criatura, né? E não a Criador como ele é. As três pessoas, elas são plenamente Deus. Não existe entre eles hierarquia, não existe entre eles quem seja maior ou menor do que o outro. Ambos são Deus e são plenamente Deus. Primeiro, em essência, não existe qualquer hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que as três pessoas da Trindade são absolutamente iguais em poder, em honra, em majestade e em glória. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Por isso, o Filho é plenamente divino, assim como o Pai é plenamente divino e também o Espírito é plenamente divino. Não existe hierarquia entre eles. O que existe são obras complementares. O Pai tem o seu ministério, o Filho tem o seu ministério e o Espírito tem o seu ministério. O Pai tem as suas ações, o Filho tem as suas ações e o Espírito tem as suas ações. E nós vemos isso de forma plena em dois momentos centrais. Por exemplo, na criação. Na criação, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1 e 2, certo? Ali nós vemos uma ação concreta da Trindade, porque quem estabeleceu o plano da criação foi Deus Pai. Quem deu a ordem criadora foi Deus Filho. A palavra criadora é do Deus Filho. Tanto que João, lá em João 1, diz: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Deus Pai, ele elaborou o plano da criação. Deus Filho deu a palavra criadora. E o Deus Espírito Santo era aquele que pairava por sobre a face das águas, executando o plano estabelecido pelo Pai e a ordem dada pelo Filho. Também, no aspecto da igreja, nós vemos isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os dons da igreja, ele fala, quando ele fala sobre os dons espirituais, que são o dom de milagres, o dom de maravilhas, o dom de línguas, o dom da palavra, o que ele diz? O Espírito é o mesmo que opera os dons. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Porém, quando segue, ele fala sobre os dons ministeriais, que são pastor, mestre, profeta, evangelista, pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo, o que ele fala? Mas o Senhor é o mesmo, que chama cada um para um desses ministérios. Quando a Bíblia fala em Senhor no Antigo Testamento, está se referindo ao Pai. Mas quando fala em Senhor no Novo Testamento, está se referindo ao Filho. E mais à frente, o que ele diz? Mas o mesmo Deus, aí sim falando do Pai, opera tudo em todos. Ou seja, mais uma vez, o Pai com a sua função, o Filho com a sua função e o Espírito com a sua função. Nós sempre aprendemos sobre a Trindade na escola dominical com uma expressão, uma analogia sobre a água. Vocês se lembram? A água é uma só, mas ela pode ser líquida, sólida e gasosa. Eu ouvi uma vez uma outra analogia que eu achei bem interessante, que é como se fosse... Se a obra de Deus, a obra criadora, a obra redentora, a obra que Deus tem nas nossas vidas, a obra de salvação, toda a obra de Deus, ela fosse uma obra da construção civil, Deus seria o Pai, o engenheiro, o Filho, o mestre de obras e o Espírito, o pedreiro. Não existe hierarquia entre eles. Cada um tem a sua função. Não existe obra, não existe prédio sem uma planta feita por um engenheiro. Não existe prédio sem que o mestre de obra pegue a planta, o projeto feito pelo engenheiro, interprete essa planta e dê uma ordem, uma voz de comando.
E não tem prédio sem que o engenheiro elabore a planta, o mestre de obras a interprete e dê uma voz de comando e o pedreiro execute essa obra. Quando nós pegamos essas três figuras, o engenheiro, o mestre de obras e o pedreiro, não existe hierarquia entre eles. Porém, a obra de cada um se complementa, tornando a obra completa, a obra pronta, a obra perfeita. Com Deus é como se fosse dessa forma. Não existe hierarquia entre eles. A Bíblia afirma a igualdade ontológica da Trindade. A palavra ontologia vem da união de dois termos gregos. Ontos, que significa ser, e logia, que significa estudo. Portanto, quando se fala em trindade ontológica, se refere à trindade em sua essência. E nesse sentido, definitivamente não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se ontologicamente houvesse alguma hierarquia ou subordinação entre as três pessoas da Trindade, isso significaria que uma seria mais divina que a outra. E isso não é uma verdade. O Pai, no Antigo Testamento, embora exista claramente a presença das demais pessoas da Trindade, a ação do Pai é mais presente, uma vez que a revelação para o Antigo Testamento era a revelação do Pai. O Filho, embora tivesse presente eternamente em toda a história, como nós vemos lá em João 1:1, né? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O princípio de João 1, ele é muito anterior ao princípio de Gênesis 1:1. Porque Gênesis 1:1, quando fala no princípio, ele está falando no princípio da humanidade. João 1:1, quando fala no princípio, ele está falando da eternidade. Ele está falando de um princípio que, na verdade, nem existiu. Porque Deus sempre foi, Deus é e sempre será. Deus não foi criado. E desde que Deus é Deus, ou seja, desde sempre, Jesus está com ele e também é Deus. Aleluia. Nós vemos de forma mais clara, embora Jesus seja Deus, seja eterno, esteja com Deus desde sempre, nós vemos de forma mais clara a partir do seu nascimento. E o Espírito Santo tem uma função direta desde a eternidade, mas fica explícita a sua interação com o homem a partir de Atos 2. Ou seja, cada uma das três pessoas da Trindade tiveram seu ministério em tempos distintos ao longo da história. Até o nascimento de Jesus se dava o ministério de Deus Pai, a revelação de Deus Pai. Durante os 33 anos que Cristo esteve na Terra, foi o ministério do Filho. E Paulo chama a aliança do Espírito a nova aliança, a aliança de Cristo conosco, de aliança do Espírito, ou de ministério do Espírito, em que o Espírito Santo ele tem um papel de destaque nos nossos dias. O ministério dele se dá nos nossos dias. É ele que fala conosco, é ele que interage conosco, é ele que está presente no nosso dia a dia. Vamos lá. Nós falamos disso aqui. O Pai foi quem elaborou e desenvolveu o plano. Eu falei do plano da criação e também da igreja, mas nós podemos aplicar isso também ao plano da salvação. O Pai foi quem elaborou o plano da salvação. Lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor está dando a sentença de Adão, de Eva, da serpente, de Satanás, ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirás a cabeça. Ali Deus está falando com Satanás sobre a vinda de Jesus. É a primeira profecia acerca da vinda de Cristo dita pela boca do próprio Deus. Então Deus já tinha ali elaborado todo o seu plano de salvação. Mas quem executou e cumpriu o plano de salvação foi o Filho. Foi Jesus quem desceu à terra. Foi Jesus quem viveu aqui por 33 anos. Foi Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Então o Pai estabeleceu o plano, o Filho cumpriu esse plano
E quem opera todos os efeitos desse plano em nós é o Espírito Santo. Não existe salvação sem o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo fala a Tito, que é ele, o Espírito, quem opera em nós o lavar regeneratório do Espírito, que é quem nos tira da lama e nos leva até Jesus. Ambos possuem os mesmos atributos, conforme se verifica na tabela comparativa que nós vamos ver mais à frente. Eu não tenho aqui a tabela, mas eu vou enviar para vocês no grupo essa tabela comparativa. Tá? Eu achei que eu tivesse colocado no slide. Mas ambos eles têm exatamente os mesmos atributos. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles são onipotentes, onipresentes, eles são oniscientes, eles são autoexistentes. Lembra daqueles atributos? Na verdade, essa tabela da página 41 era sobre os atributos da aula de número 2, se vocês se lembram. Todos aqueles atributos comunicáveis e incomunicáveis, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, possuem cada um deles. E com isso, nós temos a convicção de que, embora o nosso Deus seja um único Deus, nós temos 3 pessoas distintas. E são 3 pessoas de verdade. Na época do início da igreja, existia uma heresia muito crescente de que Deus era um só, que era uma pessoa, mas que essa uma pessoa se manifestava de formas diferentes a depender da situação ou do momento histórico. Como se Deus fosse um ator que usasse máscaras diferentes. Isso não é verdade. São 3 pessoas distintas, são 3 pessoas diferentes, mas cada uma delas são um em poder, glória, honra e majestade. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Meus queridos, essa foi a nossa aula de número 4. A próxima aula é a última aula dessa matéria e vai ser uma aula muito interessante. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui e vamos em frente para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe e até a próxima aula.